ela é um sonho que está se tornando realidade. Então, levar para vocês em casa um pouco daquilo que trabalhamos no Colégio Degraus, no dia a dia do Colégio Degraus. Então, esse momento é importante porque, mesmo distantes, a gente conseguiu uma forma de estarmos juntos. Nós estamos juntos com os filhos de vocês, estamos juntos com os profissionais que trabalham conosco, que estão todos os dias, praticamente todos os dias conosco. Mas essa jornada é uma forma de estarmos mais juntos, tá? E essa forma de reconectar esses laços. Então, muitas vezes ele solta, ele fica mais distante, desata, né? Então, é uma forma da gente atar esses laços novamente e reconectá-los, né? E a gente vai pedir para vocês seguir o Colégio Degraus e compartilhar também essa live. Essa live vai ficar gravada. Compartilhar com quem você ama. Quem é a Paula? Doutora Paula Guimarães Melo. Ela é mestre em Educação e Saúde pela UFG, mestre em Nutrição e Saúde, pela UFG, doutora em Ciências e Saúde também pela UFG, especialista em Terapia Nutricional e Nutrição Clínica. É nutricionista da Clínica Uncord, é professora de cursos de pós-graduação e é professora de orientação nutricional do Colégio Degraus. Então, essa é a Paula, a doutora Paula, que já está conosco há muito tempo e que faz um belíssimo trabalho conosco. E hoje ela vai falar sobre nutrir relações. Tá certo? Então, com vocês, a doutora Paula. Boa noite a todos. Boa noite, Cordilina. Primeiro, eu quero começar agradecendo, o convite para participar dessa jornada. Acho importantíssimo essa iniciativa do Colégio Degraus. Muito legal e muito propício o momento da gente realmente falar sobre reconectar laços, né? E espero poder contribuir um pouquinho, principalmente com esse tema, que é mais voltado à minha área, que eu estou me propondo a falar, que é nutrir melhor as nossas relações. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês, uma reflexão, para que todos possam pensar como que está a sua alimentação, como que está a alimentação da sua família. Acho interessante que a gente pense sobre isso, principalmente agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Em qualquer situação, a alimentação é muito importante. Mas nesse momento, nós mudamos muito os nossos hábitos de vida. E será que a sua alimentação mudou também? Então, acho que é interessante que a gente pare e pense um pouquinho e faça essa reflexão. No início da pandemia, logo no comecinho, ninguém tinha a noção do quanto que isso era grave, o quanto que isso iria demorar, se estender. Então, naquele primeiro momento, muitas pessoas tiveram uma sensação de férias. Não tenho que trabalhar por uns dias, vou trabalhar da minha casa, né? Então, mudou-se um pouco a rotina. E naquele primeiro momento, claro que estava todo mundo um pouco assustado, mas ninguém ainda sabia muito da gravidade. E em algumas pessoas deu essa sensação um pouco de férias. Mas agora, depois de muito tempo, depois de mais de um ano de pandemia, a gente percebe que as pessoas estão cansadas. Cansadas desse isolamento, cansada dessa mudança de rotina, né? Que foi uma mudança brusca, uma coisa que chegou e aconteceu, que não pediu licença para ninguém e invadiu a sua vida, a vida da sua família. E aí, quando a gente tinha aquela sensação lá de férias, de oba-oba, lá no começo,
muitas pessoas acabaram se descuidando da sua alimentação e acabaram consumindo alimentos que às vezes tinham o consumo mais em situações de férias, em situações de tranquilidade. Depois, com o tempo, isso foi passando e foi se percebendo, né, que foi demorando, e aí essa demora, essa gravidade no quadro veio trazendo angústia, medo, insegurança. E aí, mais uma vez, a alimentação foi sendo prejudicada por muitas pessoas, porque aí essas pessoas começaram a buscar fugas. Então, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir mais feliz, e aí eu vou buscar num alimento que esse alimento me traga um conforto. E geralmente, vem aí os doces, as guloseimas, enfim, aquela comida que você gosta mais, que você tem mais identificação, uma memória afetiva, talvez você tenha buscado isso, aumentado o consumo desse alimento. Então, eu peço que vocês façam essa reflexão. Será que a minha alimentação mudou ou não mudou durante esse período? E aí, é importante que a gente faça essa observação, essa análise interior, para que a gente possa observar se é preciso mudar alguma coisa, se é preciso modificar algum hábito que eu adquiri durante esse período, que eu não tinha antes e que eu tenho agora. E que talvez esse novo hábito não seja tão saudável para mim, não seja tão bom para mim. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Em tempos modernos, como nós estamos vivendo, né? Nós estamos no ano de 2021, nós temos o acesso a uma alimentação muito diferente de lá atrás. A uma alimentação onde nós temos a oportunidade de consumir alimentos industrializados e ultraprocessados. Esses hábitos alimentares modernos, eles vieram porque houve uma demanda, né? As nossas vidas mudaram de fato de alguns anos para cá, no sentido de correria, de pressa, principalmente de trabalho, estudos, esse ritmo acelerado gerado pela globalização. E isso fez com que a indústria alimentícia se desenvolvesse. E foi desenvolvido vários alimentos industrializados e ultraprocessados. Quando eu digo isso, eu quero que você pense naquele alimento industrializado que é cheio de aditivos alimentares, corantes, conservantes, aromatizantes, saborizantes. O que é isso, pelo amor de Deus? Está presente principalmente nos alimentos que a gente compra pronto congelado. Por exemplo, uma lasanha pronta congelada, uma pizza pronta congelada, um suco em pó, uma bolacha recheada, salgadinhos de pacote, também nos embutidos. Então, presunto, salame, salsicha, mortadela e todos esses. Esses alimentos, eles são carregados de aditivos alimentares. E esses aditivos alimentares, eles não fazem bem para a nossa saúde. E principalmente quando consumidos em excesso. E aí, o que aconteceu nesses hábitos alimentares modernos? Muitas pessoas adquiriram o hábito de consumir esses alimentos. E aí, nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, às vezes, para ter um pouco mais de praticidade, algumas famílias recorrem a esses alimentos congelados e prontos. Então, dessa forma, a gente está prejudicando a nossa saúde porque a gente está consumindo muita quantidade desses aditivos alimentares. Então, eu trago essa reflexão para que você possa pensar. Um outro ponto que eu percebo que está muito evidente também agora, durante a pandemia, é o consumo da alimentação por delivery, as entregas, né? Então, as pessoas compram muitos alimentos prontos, muitos alimentos de restaurantes.
Então, principalmente numa situação onde a gente não quer sair de casa, acha que não deve ir para um restaurante, enfim, por conta da pandemia, mas eu tô com tanta vontade de comer aquela comida do restaurante, eu vou lá e peço e ela chega na minha casa. Então, hoje a gente também tem essa facilidade. E aí, usar isso de vez em quando, eu não vejo problema nenhum. O problema é transformar isso em um hábito, em uma rotina na sua vida. Então, é isso que a gente tem que pensar. Por um lado, o delivery é legal, porque ele me evita a sair de casa e me traz a oportunidade de ter aquela alimentação que eu quero dentro da minha casa. Porém, fazer isso com uma grande frequência durante a semana, será que é legal? Será que você e a sua família estão fazendo muito uso desse delivery, dessa entrega de alimentos? Mas, tia Paula, eu estou comprando um alimento que foi feito num restaurante, a mesma coisa de fazer na minha casa. Será? Os alimentos feitos em restaurantes, eles na maioria das vezes são alimentos que possuem um teor de gordura muito maior. Além desse teor de gordura maior, eles também possuem, muitas vezes são feitos com temperos diferentes, temperos industrializados. Então, por exemplo, são utilizados molhos, caldos prontos, para dar mais tempero, mais sabor para esses alimentos. E também é mais barato, muitas vezes, do que usar temperos naturais. E aí, dessa forma, essa alimentação que eu estou comprando do restaurante, ela provavelmente ela vai ter mais gordura do que a alimentação que eu faria na minha casa. E também vai ter muito mais sódio do que teria na minha casa. Então, como os produtos industrializados, ultraprocessados que eu comentei, essa alimentação também pode ter mais aditivos alimentares. E aí eu estou achando que eu estou consumindo uma alimentação saudável, mas nem sempre está saudável. Ok? Então, outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual o valor que você está dando para a sua alimentação? Você acha a sua alimentação importante? Você acha que a sua alimentação, que o que você come, tem relação com a sua saúde? E aí, se vocês estão aqui me assistindo, gastando um pouquinho do tempo de vocês, eu acho que vocês acreditam que sim, né? Espero que sim. Então, que se você já dá esse valor para a alimentação, já deu esse start de prestar atenção se a sua alimentação está boa ou não, você já está no passo certo, no caminho certo. Porque o primeiro passo para que a gente possa fazer boas mudanças na nossa alimentação é observar. Primeiro eu preciso fazer essa reflexão, observar como é que está a minha alimentação, como é que está a minha saúde. O segundo passo é reconhecer erros, porque se eu observei e identifiquei erros, eu preciso identificá-los e reconhecer que eu estou errada, reconhecer aonde eu preciso melhorar. Conscientizar da necessidade da mudança. Então eu preciso ver, enxergar os erros e eu também preciso querer mudar. E o último passo é mudar. Só que não é tão simples assim, né? E é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre estratégias para que isso aconteça. E aí eu quero falar para vocês que é possível sim adquirir bons hábitos alimentares. E é possível adquirir bons hábitos alimentares em qualquer fase da vida. Muitas vezes as pessoas acham que depois de uma certa idade, eu não consigo mudar mais nada. Tá muito difícil, não consigo. Eu comi assim a vida toda, vou comer pro resto da minha vida. E não é bem assim, né? A gente tem a possibilidade de mudar a todo tempo. Basta você querer. Todos nós somos capazes. E nas primeiras lives que a gente teve aqui, nessa jornada Reconectando Laços no Colégio Degraus, nas 3 primeiras palestras, foi muito bem colocado pelos palestrantes essa questão, né, de você
que você pode, esse positivismo, essa fé, essa segurança, essa vontade de mudar e de fazer diferente. Então, é exatamente isso que eu peço para vocês. Se você observou uma necessidade de mudança e você quer mudar, mude. E outra coisa que é importante a gente falar em relação à alimentação da família é que os pais, os adultos, não só os pais, mas também todos os adultos que convivem com as crianças e os adolescentes. Porque a gente tem uma rede de apoio, né? Então, muitas vezes, não é só o pai e a mãe que convivem com a criança e o adolescente, mas também outras pessoas, como avós, que ajudam ali naquela criação, no convívio diário. Os adultos, eles têm a responsabilidade pela alimentação das crianças e dos adolescentes. Então, você precisa ter essa consciência de que você é responsável pela sua alimentação e pela alimentação da sua família. E a transformação, se você acha que é necessário realizar alguma transformação, ela começa pelos adultos. Você precisa se conscientizar disso primeiro, você precisa observar isso primeiro, para depois promover essas mudanças na sua família, tá certo? Então, sempre é tempo da gente mudar, da gente incorporar novos hábitos alimentares, bons hábitos alimentares. E uma frase que a gente fala muito para as crianças é que elas precisam comer bem para elas crescerem fortes e saudáveis. E aí, se a gente fala isso para as crianças, eu quero dizer para os adultos e para os idosos que nós devemos comer bem, vocês, nós adultos e vocês idosos, devemos comer bem para que nós possamos envelhecer forte e saudável e ver os nossos filhos e netos crescerem. Então, essa fala de se alimentar bem, ela não é só para criança e adolescente. Ela é para todos, ela é para a família toda, tá certo? Então, vamos lá para as estratégias, né? Se a gente está querendo falar que é importante nutrir melhor as nossas relações, se a gente está pensando na alimentação da nossa família, a primeira estratégia e mais importante é desenvolver habilidades culinárias. E quando eu falo desenvolver habilidades culinárias, é cozinhar mesmo, gente. É produzir comida e produzir comida de verdade. Então, não é só pegar um alimento congelado, colocar no micro-ondas, descongelar e comer. Não é só abrir um pacote de miojo e colocar numa água fervente e comer. É fazer comida, é preparar. E desenvolver habilidades culinárias, gente, não é fácil e não é de um dia para o outro, né? Tem algumas pessoas que têm uma relação com a cozinha desde muito cedo, porque foram incentivados pelas suas mães, pelos seus pais, ou sempre se interessaram por aquele ambiente e começaram a produzir logo cedo. Já outras pessoas não. Nunca tiveram coragem de ir para a cozinha cozinhar. Acabam achando muito mais prático, mais fácil, até por conta da correria do dia a dia, né? Pedir ajuda para alguém e consumir esses deliveries ou consumir esses alimentos congelados. Então, a gente precisa que todos desenvolvam essas habilidades culinárias. E quando eu digo todos, é todos mesmo, da casa. Porque não deve ser só a mulher. O homem também pode cozinhar. Os adolescentes também podem cozinhar. E as crianças podem ajudar nisso também. Então, o ato de cozinhar, de desenvolver habilidades culinárias, ele vai trazer uma independência para a pessoa que fizer isso e vai trazer uma união para a família. Porque o ato de cozinhar também é um ato de amor. É uma forma de você demonstrar para a sua família que você os ama. Que você quer uma alimentação saudável para eles. Que você preparou aquela comidinha com todo carinho
com todo o seu temperinho de amor, para não só nutrir o corpo dessas pessoas, mas também nutrir a alma, nutrir o coração. Então, a cozinha também vai reconectar laços. Por isso, é uma estratégia tão importante. E aí, eu convido vocês para esse momento de final de semana, durante a pandemia, nos finais de semana, porque durante a semana todo mundo está trabalhando, às vezes é mais corrido. E aí, iniciar esse desenvolvimento de habilidade culinária, às vezes fica mais complicado, quando a gente não tem muito tempo. Então, eu convido vocês para usar o final de semana de vocês, o tempo do final de semana, para poder desenvolver essas habilidades culinárias. Assistir programas culinários, buscar receitas, buscar sites, buscar assistir vídeos no YouTube sobre preparação culinária. Então, muitas vezes a gente não sabe, mas a gente também tem vergonha ou desinteresse para procurar informação. Ninguém nasce sabendo. Então, ninguém nasceu sabendo cozinhar. Então, precisa desenvolver essa habilidade. Não tem que ter vergonha de pedir ajuda. E hoje em dia, com a tecnologia, é tão fácil, né? É só a gente realmente buscar, tem tantos meios. E a família reunida na cozinha é o que vai fazer a gente conseguir essa reconexão, né, com todos os membros. E isso também vai ajudar para que essa atividade não se torne um peso. Porque muitas vezes a pessoa que produz mais comida dentro de uma casa, a pessoa que cozinha mais, ela se sente muitas vezes sobrecarregada. Porque ela que tem que fazer tudo, ela que tem que cozinhar, ela que tem que lavar toda a louça, ela que tem que arrumar tudo. Então, vamos fazer de um jeito diferente. Vamos envolver todo mundo da família. Porque todo mundo da família tem responsabilidade em conjunto por essa alimentação. E aí a gente pode pedir ajuda e cada um vai ajudar conforme a sua capacidade. Então, vocês podem fazer combinados entre vocês. Então, por exemplo, um cozinha, o outro lava a louça. Às vezes, um vai fazer o pré-preparo e outro vai estar fazendo o preparo, né? E as crianças, dependendo da idade, eles conseguem ajudar no pré-preparo e eles adoram se envolver com comida. E isso vai fazer com que ele tenha mais vontade de experimentar depois. E vai desenvolver nele o interesse por uma alimentação mais saudável. Então, olha só que oportunidade legal, né? E se for muito pequenininho e se isso ficar uma atividade perigosa, se tornar uma atividade perigosa, que tal envolver essa criança no preparo da mesa? Então, coloca um forro de mesa bonito ou joguinhos americanos. E se essa criança conseguir colocar um forrinho na mesa que seja, ela já vai estar ajudando. E ela já vai estar se envolvendo com essa alimentação. E à medida que ela for crescendo, deixe ela colocar a mão na massa. Muitas vezes os pais não querem as crianças perto porque vai fazer bagunça, porque vai demorar. Mas esse momento é para demorar mesmo. Esse momento é para ser prazeroso. Esse momento é para a gente ressignificar a alimentação. Então, principalmente aproveite os finais de semana para isso. E aí é claro que é super válido a gente fazer um bolo, fazer uma receita juntos. Mas quando eu estou me referindo a desenvolver habilidades culinárias, não é só fazer um bolo uma vez por mês. É tentar cozinhar comida de verdade. Fazer arroz, fazer feijão, fazer carne, fazer vegetal, fazer salada. E envolver a família nesse preparo, tá bom? Não sei até que parte que vocês ouviram, então eu vou voltar um pouquinho no meu raciocínio, tá bom? Eu estava falando que é importante a gente envolver as crianças, os filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes na cozinha também. E também envolver na alimentação, nas escolhas alimentares, né? O quanto é importante a gente fornecer um pouco de responsabilidade nesse sentido.
E aí eu tinha falado anteriormente para vocês que a responsabilidade da alimentação das crianças e dos adolescentes são dos adultos. Sim. Porém, agora, eu estou querendo dizer para vocês que a responsabilidade de fornecer a alimentação é mesmo dos adultos. Mas a gente pode desenvolver nas crianças e nos adolescentes a responsabilidade na escolha dos alimentos desde cedo. Porém, para que isso seja feito de uma forma adequada, os adultos precisam direcionar essas escolhas. Então, essas escolhas não podem ser assim, a criança escolhe o que ela quer comer, porque ela não tem esse discernimento. Então, ela vai acabar muitas vezes ela não tem o discernimento do que é saudável e do que não é tão saudável. Ela acaba escolhendo pelo que ela mais gosta, pelo seu paladar. Então, nesse sentido, é importante que nós façamos escolhas direcionadas. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vai discutir com a sua família o cardápio que vocês vão ter. Então, eu estou com vontade de fazer tal comida. O que vocês acham? E você pode dar algumas opções. Você dá 2 opções para a criança, por exemplo. Então, hoje, na hora do almoço, nós vamos ter fruta de sobremesa. Qual você quer? Laranja ou manga? Então, viu que a sua responsabilidade, a responsabilidade que você está dando a ele de escolha é uma responsabilidade direcionada. Você não está falando para ele assim, o que você quer de sobremesa? Não, você está direcionando. Você quer qual fruta? Manga ou laranja? Você está dizendo para ele que só tem fruta de sobremesa. Não tem chocolate. Hoje não. Hoje é fruta. Mas você pode escolher laranja ou manga. Fazer isso é legal porque muitas vezes a gente tem uma posição impositiva, assim, uma posição impositiva, onde a gente obriga a criança a comer aquilo. E aí não é legal. Então, assim, às vezes ele não quer comer laranja naquele dia. Mas se fosse outra fruta, ele comeria. E também não é legal deixar livre. Porque se a gente deixar livre, às vezes a criança ou adolescente não vai fazer uma escolha tão saudável. Então é interessante que os adultos façam esse direcionamento. Então, isso puxa o gancho para eu falar a segunda estratégia para que a gente possa nutrir melhor as nossas relações, que é pensar no cardápio com antecedência. Então, para que a gente possa desenvolver habilidades culinárias e para que a gente possa se alimentar de uma forma mais saudável, a gente precisa de planejamento. Uma vez eu li uma frase numa revista eu estava lendo um artigo de nutrição e eu achei super interessante, não sei o autor, mas a frase dizia assim: a pressa é inimiga da nutrição. E realmente, a pressa não é inimiga só da perfeição. A pressa é inimiga da nutrição. Porque eu já falei isso para os meus alunos do Fundamental 1. Quem está aí vai se recordar que eu falei isso esse ano. Que a gente precisa planejar. Tudo na nossa vida a gente tem que planejar para a gente fazer bem feito. E na alimentação não é diferente. Então a gente precisa pensar como será a nossa alimentação. Então, para que eu possa cozinhar na minha casa, eu preciso pensar o que eu quero cozinhar, o que eu preciso comprar para eu fazer esse prato que eu quero cozinhar. E isso tudo faz parte de um planejamento. E a gente pode envolver a família nisso. Então, por exemplo, em relação às crianças e os adolescentes, o que você quer lanchar? O que você quer levar de lanche para a sua escola? Ah, mas isso que você quer não vai dar não. Mas você tem essa e essa opção. E aí você vai direcionando esse cardápio, mas você vai compartilhando com a família essa responsabilidade de criar esse cardápio, tá bom? Então, isso é outra estratégia
super interessante para que a gente possa manter melhor a nossa alimentação, manter melhor a alimentação da família. Outra coisa que ajuda muito quando a gente está cozinhando é adiantar o que for possível no pré-preparo. Pré-preparo, quando eu falo, é porque toda receita tem aquele primeiro momento, onde eu preciso, por exemplo, picar os temperos. Eu vou ter que picar a cebola, picar o alho, picar os vegetais, higienizar os vegetais para poder fazer depois. Então, esse primeiro momento, que é o pré-preparo, em algumas situações a gente consegue adiantar isso. Então, por exemplo, eu posso comprar carne e já congelar essa carne em porções menores e já picado da forma que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer bife. Então, eu já compro a peça maior, corto os bifes e congelo a quantidade de bifes necessárias para uma refeição, 2, quantas você quiser fazer de uma vez. Então, isso já vai adiantar um pouquinho o preparo para não ter que cortar na hora. O arroz, por exemplo, tem muitas famílias que têm o hábito de usar panela de arroz. Tem outras famílias que fazem arroz no micro-ondas. Nossa, tia Paula, mas é tão rápido fazer arroz na panela? Sim, é rápido. Só que você suja a panela. E no micro-ondas não suja a panela. Na panela de arroz é uma coisa a menos. Então, depende, cada um se adapta de uma forma, mas estou trazendo aqui estratégias, dicas, né? Para que você possa pensar o que pode ajudar a sua família a preparar uma refeição de forma mais rápida. O feijão a maioria das famílias já cozinham, né? Cozinham todo o feijão e já congela em porções menores. Isso, não dá para ficar cozinhando feijão todo dia, ninguém tem tempo para fazer isso. E que tal se além de você congelar ele cozido, você já refogar ele e congelar ele cozido e refogado? Porque aí na hora você só vai precisar descongelar. Que pode ser no próprio micro-ondas ou na panela, onde você vai colocar só mais um pouquinho de água. Mas não tem que cortar cebola, cortar alho, cortar cheiro verde, enfim, o que você vai colocar ali na hora. Tem essa possibilidade também. Outra possibilidade, os vegetais. Já higienizar antes, com antecedência, guardar eles todos higienizados na geladeira. E algumas coisas já picadas. Alguns alimentos, vegetais, eles têm uma durabilidade um pouco maior do que outros. Então, por exemplo, o alface estraga mais rápido, não dura muitos dias. Mas a couve já é uma folha que é mais resistente. Então, você pode lavar essa couve, já deixar ela na geladeira lavada, ou você pode, já além de lavar, picar, fatiar essa couve bem fininha e guardar numa vasilha com tampa já picada. Olha só que legal, você já tem couve picada para uns 3, 4 dias, dependendo do volume da família, do tanto que vocês vão consumir, se é no almoço, no jantar, enfim. E ela vai durar por um tempo na geladeira sem estragar. E vai ser mais rápido para você, na hora do almoço, ter uma salada. Então, principalmente os vegetais, já deixar, por exemplo, cenoura picada. Cenoura é um vegetal duro, que não tem problema, não estraga tão rápido, não tem tanta quantidade de água. Então, também já posso deixar picado dentro de uma vasilha com tampa. E aí, dessa forma, naquele momento onde você só tem 30 minutos para fazer um almoço, por exemplo, durante a semana, que é mais corrido, vai ter salada, porque já tem alguma coisa picada, já tem alguma coisa guardada. Então, o planejamento é fundamental. E para deixar a cozinha, a alimentação preparada em casa, a alimentação caseira, mais rápida, mais fácil, é importante pensar nessas estratégias, tá bom? E o planejamento é fundamental para isso. Segunda estratégia, repetição. Persistência, para que a gente possa formar o hábito. Não adianta a gente cozinhar só de vez em quando. Não adianta a gente chamar a família toda e fazer aquele envolvimento e depois não fazer mais. Tem que ter persistência. Não é fácil, dá trabalho, mas se
vocês fizerem com repetição, com persistência, isso vai virar rotina. E a rotina vira hábito. Isso traz segurança, traz sensação de segurança, sensação de proteção, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Criança e adolescente tem que ter rotina. Tem que ter rotina na vida, tem que ter rotina diária, tem que ter rotina para estudar, tem que ter horário para acordar, para tomar banho, para escovar dente. E também tem que ter horário para se alimentar. Também tem que ter rotina na alimentação, uma alimentação mais rotineira, mais um padrão. Não dá para ser diferente todo dia. Não dá para ter um delivery diferente todo dia. Tem que ter uma constância. Isso é importante. E vocês só vão conseguir isso com a repetição. E cada vez que for fazendo, isso vai fortalecendo ainda mais os nossos laços familiares. Porque todas as vezes a gente vai ter o envolvimento da família. E aí a gente vai se habituando com esse envolvimento, vai se habituando com esse momento, e esse momento vai ficando prazeroso. Que é a terceira estratégia. Não veja o ato de cozinhar como uma obrigação. Não veja. Mude o foco. Ressignifique isso. Veja como um ato de amor. Veja como uma oportunidade de se conectar com as pessoas que você ama. Então, tira esse peso da obrigação. Eu tenho obrigação de fazer comida, obrigação de fazer almoço, obrigação de fazer janta. Não. Veja como um ato de amor. Veja como uma oportunidade de conectar a sua família. E aí, envolvendo todo mundo, é muito melhor dessa forma, tá bom? Porque aí não se torna realmente um peso para ninguém. Quando eu falei para vocês de procurar assistir programas culinários, né, se envolver, usar esse momento da pandemia para buscar informações sobre esse assunto, para desenvolver as habilidades culinárias, eu vou também dar uma dica que eu gosto muito de uma pessoa, que é a Rita Lobo. A Rita Lobo, ela tem um site que chama Panelinha, e ela tem um programa no GNT que já passa há muitos anos, que se chama Cozinha Prática. E a Rita também tem livros de culinária. E tem livros excelentes, e eu vou falar 2 títulos para vocês que me chamam muita atenção. Um se chama O que tem na geladeira? E aí nesse livro ela ensina você a fazer várias preparações de vegetais que possam estar na sua geladeira, para que você possa variar e não preparar sempre da mesma forma. Outro título se chama Cozinha a 4 mãos, que eu também acho fantástico, porque é isso que a gente está falando, né? De envolver a família no preparo dos alimentos. Então, nesse livro, ela estimula muito com que as pessoas façam, 2 pessoas cozinhem ao mesmo tempo. Por exemplo, a mulher e o homem, né? Juntos ali, naquela casa. E durante a pandemia, o ano passado, em 2020, no início assim, da pandemia, ela fez uma temporada, porque ela vive fazendo temporadas novas desse programa, e ela fez uma temporada direcionada para esse momento de pandemia, que se chama Rita Help. E aí, para aquelas pessoas que ainda não têm habilidade culinária, que não sabem cozinhar, que não sabem picar uma cebola, é super interessante assistir essa temporada, porque aí nessa temporada ela ensina passo a passo justamente para aquelas pessoas que nunca cozinharam e que agora na pandemia se viram nessa situação, confinado dentro de casa, isolado, precisando produzir o próprio alimento e querendo se alimentar de forma mais saudável. Então é super legal, e aí eu deixo essa dica para vocês assistirem essa temporada do Cozinha Prática, que se chama Rita Help, tá? E aí, se você já tem um pouco de habilidades culinárias, assiste as outras que também são super legais e super divertidas. A Rita, ela fez algumas... Teve uma das temporadas, que eu não vou me lembrar o nome, que ela fez algumas camisetas. E nessas camisetas, ela colocou frases super legais. E aí eu quero finalizar essa live com essas frases que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, de
desenvolver habilidades culinárias, ir para a cozinha para que a gente possa reconectar os laços e nutrir melhor as nossas relações. E aí eu vou ler algumas para vocês, tá? Então tem uma frase assim, que eu adoro. Cozinhar é como ler e escrever. Todo mundo deveria saber. Também acho. Porque cozinhar dá independência. Faz com que você não fique refém de que outra pessoa prepare um alimento para você ou fique refém dos alimentos ultraprocessados, congelados ou do delivery. Você se vira sozinho. Você tem independência. Então isso é muito legal, tá? Outra frase. Alimentação não é assunto de dona de casa. É assunto da casa. Essa eu também concordo. Alimentação não é assunto só para a mulher. Cozinhar não é obrigação da mulher. Cozinhar e comida é assunto da casa. Vamos finalizar então. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Espero que, apesar desses contratempos com a tecnologia, vocês tenham entendido o que eu estou falando, né? A mensagem que eu queria passar. Mas também queria dizer que eu fiquei super feliz de ver que tinha vários alunos do F1 aí participando, não só as famílias, né? Os pais, as mães, mas também os alunos. E quero dizer para vocês, né, minhas crianças, meus adolescentes, meus pré-adolescentes, que vocês realmente ajudem nessa interação. Que bom, que bom. Paula, nós temos só que te agradecer. Foi excelente. Eu acho que a gente sempre precisa ouvir algumas coisas nesse sentido para nos despertar cada vez mais. Porque a gente esquece, a gente continua no dia a dia, nessa roda viva, e a gente costuma, né, esquecer. Então foi muito bom, muito obrigada.